Saudações, buscadores! Essa semana nós não temos um episódio regular, nós temos o PCE Responde. Nós vamos respondendo aqui as perguntas que vocês nos enviam nos grupos de WhatsApp e no Telegram com a hashtag PCE Responde. Nós vamos responder primeiro algumas dúvidas sobre o projeto, depois nós vamos começar a tematizar isso, respondendo em vídeos respondendo perguntas específicas sobre um mesmo tema, tá? Então vamos às perguntas. Saberiam me dizer se o trabalho do PCE tem ligação com a denominada confederação? Então, essa pergunta é legal, né? Tipo, como é que funciona esse lance de confederação? Você tem confederação, você tem federação, etc. Mas isso é aqui na Terra, tá? São nomes aqui terrenos, né? Então a pessoa que trouxe isso, o primeiro carinha que trouxe isso, ele certamente trouxe o que ele entendeu dessa probabilidade, né? Dessa possibilidade. Então, não é isso, não é esse nem o nome que eles dão para isso. Foi só uma forma de ser entendido, né? Que eles passaram dessa maneira. E assim ficou, né? Vamos dizer assim, pegou, né? E eles acabam utilizando isso porque é mais fácil, a gente já conhece, etc. No caso, confederação nem é vamos dizer, a maior entidade, né, que existe. Né? Existem outras que são de níveis de consciência superiores. Essas confederações são locais, né? A gente aprendeu isso, né? É uma confederação, elas são sempre uma união de pessoas, de consciências, de raças locais. Entretanto, não é bem só isso, tá? E no caso do PCE, nós estamos vinculados a uma confederação que seria acima de confederação, mas não tem na nossa aqui no nosso padrão jurídico, né? Porque isso é uma questão legislativa também, né? Não há um nome aqui para nós, mas existe algo acima dessa confederação que é a junção de vários universos, tá? Então, você tem um universo local ali, que é onde acontece a confederação que a gente conhece, ela pertence aqui ao nosso cantinho, né? A nossa Via Láctea, a nossa galáxia e tal. Conforme você vai indo para outros universos, vão tendo as suas próprias alianças, né? Até que chega em pontos onde você tem alianças que são conjuntos de representações desses universos, né? O PCE está vinculado a uma dessas alianças que fazem que tem essa representatividade de vários universos, tá? E é muito por isso que nós trabalhamos a muita questão de neutralidade e de pluralidade dentro do processo de espaciais, extraterrestres, exoconsciências, tá? Então, sim, nós temos o projeto foi, digamos assim, idealizado lá neste conjunto, esse conglomerado de universos, tá? Li em algum momento que o trabalho experimental do PCE visa divulgar e desmistificar. Poderiam explicar como isso poderá alcançar a desmistificação? Então, legal. O PCE, ele desmistifica. Por que a gente fala que desmistifica? Porque se você observa hoje, culturalmente, a nossa espiritualidade aqui do nosso planeta, vocês vão ver que há duas vertentes principais. Uma tende a ir para o ultra positivo e se tornar tóxico, tá? Exemplo: todos os draconianos e reptilianos e greys devem queimar no sol central, serem purificados e retornar para a fonte, porque são maléficos, né? E o oposto, que pensa exatamente igual, lembre-se que os opostos são iguais. São seres, são muitos conspiratórios, é uma vertente muito conspiratória, também muito negativa, né? Por exemplo, não vou tomar vacina porque tem muita coisa negativa ali, controle, chip, etc, né? Quando você vai observar isso, ninguém desses caras pensam
que existem seres benevolentes o suficiente para colocar coisas boas em vacinas. Sempre pensam naquilo que seria ruim, né? Então, os opostos eles se atraem, né? Um reptiliano, por exemplo, se você fosse pegar aquele reptiliano muito mal, aquele cara muito nervoso, que tem um problema com os humanos, talvez ele gostaria de levar os humanos para o Sol Central para ser queimado. Então é exatamente o mesmo pensamento, né? Tanto do cara muito negativo quanto do cara muito positivo. E por isso que o trabalho do PCA ele desmistifica. Porque essas duas vertentes que existem, ou muito conspiratórias ou muito positivamente tóxicas, elas não correspondem à realidade que os espaciais tentam nos passar a respeito do mundo, dos mundos, do universo, do cosmos, né? Então, nós tentamos desmistificar porque esses processos eles geram narrativas, celeumas, que são muito distorcidas, né? Então, nós desmistificando, nós estamos trazendo mais uma visão neutra. E por que isso é importante, né? E que respondendo a segunda parte, né? Como que nós alcançaremos isso, né? As pessoas, elas têm tentado procurar espiritualidade e elas se deparam ou com essa coisa muito conspiratória ou com essa coisa muito positivamente tóxica. Então, o que acontece? Não há um outro caminho que ressoe mais para essas pessoas. E nós estamos nos propondo a ser esse caminho mais neutro, que consegue explicar melhor como funciona tudo isso, né? Como que se dá essa aproximação da dualidade, como é que nós explicamos isso. É por isso que os espaciais vieram logo de cara falando sobre dualidade, para que nós conseguíssemos entender o porquê que a gente não se encaixa nisso, né? Por que a gente precisa mudar ou entender diferente, né? E é isso que, basicamente é isso que o PC faz. Nós somos uma alternativa para essas visões, tá? E nós trabalhamos isso mostrando, apontando e dizendo, né? Os excessos, tá? É isso, né? Não necessariamente somos algo muito equilibrado, embora seja, tá? Se você olhar esse contexto, sim, seria, mas a ideia é fazer com que todos compreendam a importância disso tudo, tá? Por que tá tudo certo ter os dois lados esticando a corda, né? Isso faz parte, tá? Então, nós alcançamos essa desmistificação mostrando um pouco sobre os vídeos polêmicos que vocês viram sobre Astar Sheran, um pouco sobre tudo que o Zala traz sobre a criação, né? É muito mais próximo do que o que o Darwin fala, do que a teosofia fala, por exemplo, tá? Então, é assim por diante, tá? Há uma desmistificação muito forte em andamento, tá? 3. Há iniciações ou ajustes energéticos dos antenas ou contatados por parte dos seres para a aplicabilidade do projeto? Sim, existem iniciações e ajustes, vamos dizer assim. Esses ajustes são, inclusive, temporários, né? Eles são feitos periodicamente, né? Então, muitos desses ajustes, a maioria deles, são feitos com arcturianos e sirianos, né? E, enfim, sim, né? Então, nós temos, por exemplo, nós, enquanto médios, somos uma única, vamos dizer assim, um único formato energético, tá? Então, os arcturianos, quando eles fazem vamos dizer, nossos ajustes, eles se preocupam em deixar nossas frequências um pouco parecidas, mas não confundam isso com, vamos dizer assim, todos nós temos a mesma frequência. Não é isso. Mas eles tentam deixar os nossos ajustes semelhantes para que qualquer mentor, qualquer auxílio que tiverem que dar uns aos outros, facilite para que eles entendam como funciona o processo nosso, tá? Então, há uma espécie de padronização dessas câmaras, porque nós estamos lidando de formas muito parecidas, vamos dizer assim, energeticamente com as consciências. Então, há um ajuste próprio para o PCE nas câmaras arcturianas, por exemplo, tá? Isso facilita muito com que nós sejamos auxiliados em caso de emergência.
Ahn, então, normalmente são as câmeras, né, que a gente faz, mas as esferas sirianas nos ajudam muito também, tá? Ahn, existe algum alicerce filosófico que norteia a base do PCE? Ou cada um é livre para buscar seu caminho sem uma unificação filosófica? Ahn, nós nunca chegamos nos médiuns e dizemos para eles o que eles têm que seguir. O que acontece é que, naturalmente, todos que fazem parte da egrégora começam a entender, naturalmente, assim, tipo, como se fosse um download, todo esse processo, tá? Muitas vezes nós nem sentamos e estudamos uns aos outros. Era para ser feito dessa maneira, mas eles mudaram isso. Eles falaram, não, vocês não vão conseguir, é muito difícil, fuso horário diferente. Não, não vai ser feito por download. Então, nós começamos a ter atualizações de formas diferentes. Então não há uma unificação filosófica, mas há essa compreensão padrão daquilo que se obteve já de estudos dentro do processo do projeto, tá? Por que essa unificação não é tão necessária? Porque se a gente unifica e procura seguir só uma linha, nós estaremos criando o mesmo conteúdo e isso vai se tornar, de certa forma, entre aspas, um conteúdo engessado e nós não daríamos espaço muito para o novo. Então, nós precisamos abrir as mentes e compreender que esse tipo de estudo e pesquisa ele não pode ser acorrentado a uma única filosofia ou ideia, tá? O que nós temos que entender enquanto ideia é que existem essas duas vertentes, vamos dizer assim, da dualidade, mais latentes por aqui, e que é normal que elas apareçam dentro dos próprios processos de estudo e que a gente possa então funilar e entender quando e por que isso acontece, enfim, a importância disso em nossas vidas, né? Mas há uma ideia, por exemplo, se você fizer uma sessão hoje com um médium que não é do projeto, muito provavelmente vocês logo de cara perceberiam ao assistir que aquilo ali não está tão neutro, que de repente há, né, um pezinho muito mais, né, firme em algo positivo ou em algo negativo. Vocês entendem? Então há essa diferença natural, né? Mas não é uma imposição, tá? É simplesmente algo que acontece. Nós olhamos nosso próprio conteúdo, é tipo isso, tá? Mas se você for ver em questão de alicerce filosófico, isso é muito interessante, porque o PCE, conforme nós fomos falando de dualidade, nós fomos pesquisando mais a fundo sobre o tema, nós chegamos em algumas figuras filosóficas históricas, né? Principalmente gregas, como Platão, né, Aristóteles, etc. E isso nos deixou muito entusiasmados, porque nós percebemos que aquilo que a gente está trazendo já veio antes por esses caras, entendeu? E isso é muito curioso para nós, né? E a gente começou a ver que está vindo de novo de outras maneiras, de outras formas, porque a gente não estudou aquilo que já veio, né? Nós não conhecemos, né? Você pergunta para as pessoas, você conhece Platão, Aristóteles, vocês entendem o que eles trouxeram? A maior parte das pessoas não vai entender, não vai dizer, não conheço, né? Assim como nós mesmos não eram tão familiarizados com isso, né? Então, existe uma ligação de filósofos gregos, principalmente, com o PCE, tá? Muitas consciências vêm e falam assim, olha, eu estou ligada à filosofia do fulano, do Beltrano, do ciclo, tipo Aristóteles, Platão, etc. E são extraterrestres, é muito louco isso, né? É uma coisa muito além do que a gente pode entender, né? Como a filosofia, então, foi uma proposta de exoconsciências para nós, né? E ela se desenvolveu sozinha. Então, sim, há uma espécie de ligação da filosofia com o PCE, tá? Isso é interessante de ser comentado. Então, você está me dizendo que vão deixar rolar comunicações com possíveis magos negros no PCE? Sim. Como é que funciona o PCE? PCE é um púlpito e um microfone, certo? Púlpito e um microfone. Então, a consciência vai lá e fala, tá?
e nós deixamos esse microfone aberto. Por quê? Porque nós entendemos e confiamos no processo dos nossos mentores que estão cuidando, né, do projeto, da egrégora, enfim, de todos aquelas consciências que estão fazendo a triagem, né? E aí, o que acontece, gente? É o seguinte: quando você não dá vazão para uma consciência que quer vir falar, ela vai se plasmar de uma consciência que você aceite e vai dizer o recado. E a maioria das vezes você não vai ver que ela se plasmou. Essa é a razão pela qual existem tantas comunicações e canalizações de arcturianos, de pleiadianos, de felinos, né? De bichinhos bonitos, tá? De anjinhos, né? De Astar Sheran, vocês entendem? Então, como a gente não aceita como eles são, eles têm que utilizar esses artifícios para conseguir falar. E nós aqui no projeto decidimos, logo no início, que nós não cercearíamos isso das consciências. Nós permitiríamos que eles viessem da forma como eles são, porque isso promoveria para nós expansividade. Então nós entendemos logo cedo, né, através de várias comunicações, que densidade não tem nada a ver com negatividade, certo? Então, quando uma consciência é mais difícil de alcançar, porque ela é mais densa, ou porque cansa mais fisicamente, né, nós não automaticamente dizemos não quero. Nós falamos, opa, então vamos nos adequar, vamos modular nossa energia e vamos embora, né? E aí, muitas das comunicações que vocês adoram, elas foram trazidas por consciências que talvez outros médios considerariam magos negros, entendem? Então é muito julgamento por trás deste processo. Não é tão simples quanto as pessoas tentam classificar, tá? Passa muito pelo crivo do que o médium acredita, tá bom? 8. Percebi, não sei se vocês percebem também, que está havendo uma cooperação e cocriação entre espaciais e contratados durante as interações e intercâmbios. O que vocês pensam sobre isso? Eu acho assim, essas interações, esses intercâmbios, é normal que aconteça, né? Trocas energéticas, chipagens ou processos do gênero. Por quê? Isso sempre aconteceu. O que acontece é que agora nós nos deparamos com a compreensão disso. E aí pra gente parece algo novo, mas isso acontece desde sempre, tá? Não é que agora está havendo mais do que antes, né? É normal, porque isso sempre ocorreu. O que acontece o que se muda é o alcance que algumas modificações podem ter, tá? Então, às vezes você pode liberar algo além agora, nesse momento em que estamos, do que há 80, 90 anos atrás. Não se poderia liberar tanto, né? Mas isso é normal, é natural, tá? E lembrando que só consegue acontecer algo com você nesse sentido se for permissão, estiver permitido, tá? Então, também temos que confiar, né? Isso é um erro muito comum das pessoas quando se fala em espaciais, porque a maioria das pessoas que adentram no tema, elas, por natureza, elas não têm muito interesse na parte espiritual, né? Depois é que algumas vão pegando a parte espiritual depois, né? Ou então ela já entra na parte espiritual e aí que ela começa a falar de extraterrestre, né? Então há uma defasagem muito grande e as pessoas não têm esse lado espiritual muitas vezes bem resolvido, né? Mas sim, nada acontece com você sem que você precise, tá? Sem que isso tenha sido acordado previamente, tá bom? E, enfim, então se está acontecendo é porque precisa, tá? Até que ponto dá para não ter interferências e ações de resgate ou trabalho energético entre entidades não humanas e humanas? Como vocês definem até onde podem atuar e se envolver? É o seguinte,
um pouco da pergunta anterior, né? Dá para você não ter interferências se você decidir não sofrer interferências. Existem técnicas, né, que você pode utilizar para bloqueios, tá? Vocês estão perguntando assim, Thiago, e agora, né? A mais eficaz das técnicas, né, que eu vou passar assim, só por o que vem na minha cabeça agora, é a forma de uma pirâmide, né? Você fechando a pirâmide em torno de você, você vai cortar a ligação do que está fora dessa pirâmide, tá? É um exemplo. Pirâmide dourada. E, enfim, existem outras formas, inclusive apométricas, para você bloquear os contatos, tá? Isso é muito tranquilo de se desenvolver, principalmente quando você se projeta e tem experiências de contato, e experiências sempre, normalmente, são muito complexas, porque quando nós não sabemos, estamos ali conscientes ou inconscientes, né? Porque quando nós estamos lá sem saber o que fazer, é mais inconsciente do que consciente. A gente meio que fica perdido, né? E vem uma consciência e aí você, no começo, e agora, como é que eu me defendo disso? E você não se defende, né? E aí até uma hora você aprende, né? Como é que você faz. Então, a pirâmide é um desses modelos, entende? Então sim, dá para você não ter as interferências, né? Dá para você cortar o acesso, né? Isso é bem comum. Mas como nós definimos até onde podemos atuar, eu acho que isso é uma questão filosófica do projeto. Por quê? Porque se a questão chega até nós, nós temos a possibilidade de escolher, né? E, por exemplo, eu vou dar alguns exemplos para vocês aqui, um exemplo específico. Muitas consciências nos procuram pedindo ajuda, tá? Então, assim, eu preciso fazer um resgate, tem alguém preso, né? Raça tal tá prendendo a outra raça, e eles pedem ajuda. Muito porque ninguém espera que humanos tenham capacidade de se envolver nisso, né? E ninguém espera um ataque de humanos, né? E, e também porque eles olham para a nossa capacidade extrafísica e compreendem que pode ser feito, então é um trunfo, né? Agora, todo resgate, isso é importante ser dito para que vocês entendam. Por que vocês não ajudaram, Thiago? Por que vocês não costumam ajudar? Né? Porque nós não ajudamos esses casos. Por que vocês não ajudam? Não é bom? Você não tem, salvar um aviário de um reptiliano não é bom? Então, isso sempre é um assunto político. Político. E a gente entende aqui no nosso plano, né, quando se trata de política, que eles não intervêm muito no que a gente escolheu, não. Tá? Então, enfim, nós também não precisamos intervir no que eles decidiram lá. Né? Porque sempre que você está ajudando alguém, você está atrapalhando o outro. Né? E enquanto projeto, enquanto a ideia de você ter um púlpito e um microfone, quando você está fazendo, colecionando inimigos, né? Você talvez não está fazendo exatamente a sua função de ouvir a todos os lados. Nós preferimos muito mais, isso nós fazemos, já fizemos algumas vezes, ações mais diplomáticas, de conversar com as consciências e mediar alguma coisa, algum acordo entre eles. Isso já foi feito. Então, vejam, o PC está mais ligado com a filosofia e com a Grécia, vamos dizer assim, com a filosofia de diplomacia, né? Coisas gregas, isso é muito interessante, né? Que mais? Que mais eu anotei nas perguntas de vocês? O PCE tem uma egrégora espiritual? Já houve apresentação de uma equipe? Sim. Essas apresentações sempre acontecem em projeção, é muito legal. E a gente pergunta para eles por que vocês não vêm e falam do trabalho de vocês. Eles falam que eles estariam tirando, né, o espaço de alguém, né? Então eles sempre se comunicam conosco em projeção. É muito legal porque a gente já viu muitos desses caras que estão nos bastidores. É muita gente de tudo quanto é raça, vocês não imaginam, de tudo quanto é raça. E eles sempre nos passam, dão alguns toques, né? Então, sim, existe essa egrégora faz uma triagem pra gente, né?
daquilo que deve vir, da sequência que deve vir. Da sequência e também da forma, vamos supor, a edição também tem muito dessa sequência, porque às vezes o médium está preparado naquele momento para trazer uma mensagem, então vai ser trazida aquela mensagem, mas aquela mensagem ela não está madura ainda para o público, né? Ou o público ainda não está maduro, as duas coisas, né? Ou então a gente ainda não entendeu a mensagem, né? Então espera-se, né? Tem um prazo, tudo isso é organizado, né? Então são grandes, é uma grande engrenagem, tá? Que mais? A sala branca do PCE tem qual função? É um local neutro, um espaço seguro, um local limítrofe, um portal artificial criado para intercâmbio? Ela é pouco de tudo isso, mas a forma mais fácil de dizer é que a sala branca ela é uma antessala. É um local onde nós estamos tentando chegar na vibração do contatado e ele está tentando chegar na nossa, tá? Então, a sala branca ela serve para a gente fazer esse ajuste. E ela é um local propício para isso. E protegido também, porque é um campo nosso, vamos dizer assim. É mais difícil de ser invadido, tá? Então, ela é feita para termos esse ajuste. Chega num ponto que a conexão se estabelece, a sala branca não é mais necessária, saímos da sala branca, isso acontece sempre. A sala branca ela só serve mesmo para estabelecermos esse contato. Então ela é um pouco disso tudo mesmo. Né? Próxima pergunta. Projeto e intercâmbio tem necessidade de ancorar, de fazer um ancoramento de energia para o trabalho na sala branca? Sim. Existe uma doação muito forte de ectoplasma, muito grande, né? Essa é principalmente a minha função, né? No processo das mensagens, né? Muitas vezes as pessoas pensam que eu estou lá só falando. Não, o ancoramento, muito do ancoramento é feito por mim, tá? Vamos dizer assim, da doação energética do processo. E é normal isso, tá? Não é tão místico, eu não vejo dessa forma tão mística como parece ser. Nós precisamos ancorar energia para muitas coisas que nós fazemos no dia a dia. Para estudar e focar, você tem que ancorar, né? Para focar no trabalho, você está fazendo ancoramento. Para tudo que você tem que prestar atenção, você está ancorando energia. Então é um processo assim menos mágico, tá? Mas vocês gostam da magia, né? Toda raça direcionada para o PC precisa passar por alguma triagem na equipe espiritual? Então, fale um pouco sobre isso, né? Sim, passa por uma triagem e aos poucos, conforme nós vamos aprendendo sobre a dualidade, por isso que a dualidade foi muito abordada no primeiro ano, nós vamos nos permitindo ter contato com algumas raças que não vão entender muito bem como funciona o humano. O que significa isso? Significa que algumas raças não vão conseguir se importar ou entender que algumas atitudes dela vão causar efeitos em nós, né? Como dor, desconforto, enfim. E faz parte da compreensão. Não é que eles são negativos, eles não entendem, eles não foram feitos para isso. É outra matriz deles, né? Assim como nós também, de repente, podemos estar fazendo um prejuízo para eles sem a compreensão ou a intenção disso, tá? Porque nós não sabemos como funcionam eles, né? Então, e conforme a gente vai entendendo esse processo, vão se liberando consciências que são que as pessoas considerariam mais maléficas ou causariam mais mal, né? Mas não é isso o que acontece, tá? Inclusive, isso é natural que seja assim, que nós atingimos um grau de compreensão disso, para que depois certo escopo, certo espectro de consciências possam interagir conosco
que não são tão amigáveis ou amistosas assim, mas que gostariam de falar, né? E é muito importante isso, tá? Dar voz para isso também, tá? Vocês vão entender porque no futuro, principalmente, vai ficar muito mais fácil vocês verem isso. Porque vai mudar a forma como a gente pensa sobre o mundo. Que mais? O receptor recebe alguma orientação da egrégora ou facilitador para manter e modificar práticas de energia? Sim. O ajustador energético é uma figura muito importante, né? Como eu disse no PC Responde passado. Ele é um mentor nosso, normalmente, né? Então, eles estão lá para nos ajudar a modular as energias também, né? Não só para fazer as conexões, mas eles indicam para a gente, olha, para falar com esse ser aqui, você tem que sutilizar a energia. Olha, para falar com aquele outro, você tem que densificar a energia. Então, nós temos formas de fazer isso, tá? Normalmente são mantras e mentalização de cores. Eles passaram para a gente esses mantras e essas cores. E, enfim, o ajustador pode dizer uma cor específica para a gente no momento, né? Que a gente faz o mantra, para chegarmos na frequência exata. É como se fosse um dial de um rádio. Então, sim, isso é modulado no momento do ato da comunicação. E o ajustador é figura importante, ou seja, é parte o agente, né, de uma equipe espiritual que ajuda. Sim, o próprio ajustador é capaz de trazer isso para nós, tá? Como são escolhidos os antenas para o projeto? Não sei também. Todas as pessoas que eu chamei, elas tiveram uma forma muito distinta de entrar no projeto. Mas há algo muito incomum entre eles, que é uma projeção astral onde a pessoa é convidada antes por lá, né? Então isso acontece com mais frequência. E sempre tem alguma coisa que a pessoa lembra, né? Nem sempre, mas às vezes a pessoa lembra de algum detalhe e faz a diferença muitas vezes para aceitação aqui, né? Mas é isso. Então a pessoa, ela muitas vezes eu vejo um médium ou as pessoas nem sabem que esse cara é médium, mas eu olho, eu sei que aquele cara é médium e eu acabo. O Renan, por exemplo, foi assim, quando eu não sabia que ele era médium, né? O que ele atendia, nada disso. Eu via pelo que ele falava e falei, é esse cara aqui, eu preciso falar com esse cara aqui. Demorou uns 2 meses e eu fui falar com ele e aí foi, entendeu? Então, tipo, um exemplo, né? Gisele, a galera eu já conhecia de outros grupos, eu fazia muita assistência em WhatsApp, né? E aí eu ia me deparando com algumas pessoas que brilhavam diferente, que tinham alguma coisa diferente. E eu convidava elas. É, foi assim que foi nascendo, né? Ou também já aconteceu deles assoprarem pra gente, olha, vocês vão encontrar alguém ligado a tal raça, tal raça, tal raça. E aí, quando acontecia alguma sinergia, a gente ficava esperto e falava, opa, vamos chamar. O Michel o Alexandre foi assim, tá? Por exemplo. Então, não tem um padrão. A pessoa chega de algum jeito até nós, tá? Os médios possuem diferenças entre si? Quais? Muitas. Isso é uma questão humana, inclusive, né? Nós temos muitas diferenças entre nós, mas por exemplo, as sessões da Gisele são muito rápidas, o nível de acesso que ela tem não é muito detalhista, por exemplo, em ver raças ou formas, embora ela veja, né, agora com muito mais frequência do que antes, ela está muito mais ligada em padrões energéticos e cores e formas,
do que em acessos assim dessa forma diferente. É tudo muito rápido, né? Ah, você vê, a Natália é assim também, né? É mais nessa linha também. Ah, o Renan, ele cadencia diferente, né? As sessões dele. O Michel, ele também tem um acesso muito diferente. O acesso do Michel, ele trabalha com o mentor dele de forma muito mais ativa e presente. Isso é muito interessante, tá? E o mentor dele é quase que uma figura, vamos dizer assim. é, eu, por exemplo, me afinizo muito com o mentor dele. é, e aí ver como que são as coisas, né? Cada um tem um processo, né? Então, ah, e eles todos são bem-vindos, né? Isso é bem diferente. O legal do projeto é o seguinte: como eu estou lidando com todos, eu acabo aprendendo sobre a mediunidade deles e sobre como funciona a mediunidade no geral, assim. Então, quando alguém me pergunta, eu tenho que ajudar aquela pessoa, eu consigo encontrar vários paralelos do que poderia ser, de como que é, porque a gente no dia a dia está lidando com isso, né? Então é muito interessante ver esse outro lado do projeto, que é a do desenvolvimento mediúnico, né? E isso é muito louco. Eu não achei que isso aconteceria, mas é uma, vamos dizer assim, um efeito colateral daquilo que nós estamos lidando todos os dias. Se nós tivéssemos hoje que fazer um estudo sobre a mediunidade, nós teríamos muita capacidade de fazer, entendeu? Porque a gente está lidando com isso todos os dias de forma muito diferente. Enfim, seria bem legal, quem sabe, né, um dia. Ahn, Vocês já foram atacados? Como os ataques ocorrem? De várias maneiras, né? Às vezes o ataque acontece com a pessoa que mora com você, e aí chega na hora da sessão, você já está muito mal porque você já brigou com aquela pessoa, por exemplo, tá? Ahn, mas o ataque que eu acho que vocês querem mesmo saber, durante as sessões, isso acontece, tá? Ahn, É muito mais fácil você atacar um médium específico, né? Ah, e se há permissividade, se há sincronicidade de eventos, batata, vai acontecer, né? Mas isso acontecia muito mais no começo do que hoje em dia. É muito raro termos interferência, né? Mas às vezes, dependendo do que a gente vai mexer, quando nós decidimos sair do padrão, acontecem, tá? E, e isso é sempre muito legal, sempre um evento diferente, porque a gente coloca em prática as nossas capacidades também como médium. Então, já fomos atacados certa vez, principalmente teve um grupo de felinos que nos atacou uma vez, ah, por conta de um processo diplomático. Eles acharam que a gente ia atacá-los, né? Eles sentiram alguma coisa nesse sentido. E na verdade não era isso, né? Nós estávamos apenas querendo entender o pedido de ajuda de uma outra raça, né? Aquilo que eu falei, que a gente vai decidindo. Nós não nos envolvemos, né? Não queremos nos envolver. E muito é por causa disso também, porque eu prefiro conseguir conversar com aquela raça do que brigar com ela, né? Neste momento é isso que o projeto foca, né? Então acontecem ataques. Esse ataque específico aconteceu quando nós fomos verificar a questão ancestral de uma médium. E aí nós deparamos com um pedido de ajuda da raça dela anterior, né? E aí foi bem louco porque a galera lá não estava afim de cooperar. E a gente só de alguns ali de nós pensarmos em, nossa, nós deveríamos ajudar, foi o suficiente para sofrermos o ataque, tá? E foi solucionado muito facilmente. É como puxar na tomada a TV, entendeu? Acaba, para. Mas essa não é a única forma. O ataque, às vezes, com coisinhas do dia a dia. Às vezes, quando eu tô falando, perco a voz aí, né? Tem que fazer um reforço aqui e tal, né?
Vocês têm medo? Cara, eu acho que não mais, né? Às vezes aparece alguma coisa meio diferente, mas a gente está se habituando. Até mesmo quando eles aparecem na nossa frente, né? É meio, tipo, assustador, mas a gente aprende, né? O Michel que o diga, né? Qual foi a sessão mais marcante para você? Todas. Todas foram muito loucas, mas é, algumas, como essa do ataque aí, chama mais atenção porque a gente fica fazendo coisas diferentes, né? Mas as sessões dos alas são muito boas. Eu gosto particularmente das sessões do Zala, tá? E é isso, galera. Semana que vem a gente faz mais um desse PC Responde, tá? Ou uma live, eu vou ver com a Natália o que a gente vai fazer. E é isso. Fiquem bem. Até semana que vem, povo. Fui.